Chuva na região. Temporal de ontem destelha casas e derruba um container sobre uma residência em São José dos Campos. Evasão de pedágio. Caminhão é flagrado com placa coberta por uma máscara facial. Foi na Via Dutra, em Jacareí. E a greve da Fundação Casa. Os funcionários suspendem a paralisação por 24 horas. Sejam bem-vindos. O Band Cidade, primeira edição, está no ar. E a gente começa o Band Cidade de hoje falando da chuva que atingiu a região do Vale do Paraíba nesta terça-feira, segundo dia consecutivo. Em São José dos Campos caiu até granizo, teve queda de árvores em várias partes da cidade. A gente vai ao vivo falar com o repórter Marvin Pinto, tem mais detalhes dos estragos causados por esse temporal na região. Marvin, conta pra gente, caiu até um container sobre uma casa que acabou interditada pela Defesa Civil de São José dos Campos. Conta mais detalhes dessa história dos estragos. Boa tarde para você. Foi isso mesmo, Nicoline. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Essa ocorrência do container foi por volta das 4 horas da tarde no Jardim Detroit, ontem em São José dos Campos, durante aquelas fortes chuvas. Durante esse vendaval, os containers foram arrastados pelo vento e caíram sobre uma casa. Felizmente, ninguém se feriu, essa casa foi interditada, como você disse, e a Defesa Civil pediu urgência na retirada desses containers. Mas para falar um pouco mais a respeito das ocorrências dessa terça-feira em São José dos Campos, eu converso agora com o coordenador da Defesa Civil, que é o Paulo Henrique Zaccaroni. Paulo, para a gente começar, o que mais aconteceu durante essas chuvas em São José dos Campos? Boa tarde para você. Boa tarde. Ontem, devido às chuvas que nós tivemos aqui na cidade de São José dos Campos, nós tivemos aproximadamente 24 ocorrências atendidas tanto pela Defesa Civil quanto também pela Secretaria de Manutenção da cidade. E nesse período de muita chuva, como fica o trabalho de vocês? Bom, o trabalho da Defesa Civil agora, principalmente nessa época do ano, a época de Operação Verão, que nós chamamos de Plano Preventivo de Defesa Civil, que começa do dia 1º de dezembro, vai até o dia 31 de março. O trabalho da Defesa Civil agora é justamente de observação, principalmente por conta dos temporais que acabam caindo no final da tarde. E resumidamente, eu queria que você falasse um pouco a respeito das orientações para a população nesse momento. Bom, de orientação que a Defesa Civil sempre passa para as pessoas é que antes de você sair de sua residência, procure se informar sobre o tempo, procure se informar sobre o clima. Isso você consegue através da televisão, você consegue dos telejornais, você também consegue através da internet. E uma outra ferramenta que pode ser utilizada é o SMS da Defesa Civil Estadual, onde você envia para 40199, você envia o CEP da sua residência e todas as vezes que for chover ou ter algum vendaval, você vai receber uma mensagem de texto te informando sobre esse assunto. Perfeito. Esse foi o coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, Paulo Henrique Zaccaroni. E choveu bastante ontem também em Jacareí, viu? Foram 12 quedas de árvore na cidade. Além disso, houve um deslizamento no bairro Cidade Salvador. Lá, 6 casas ficaram destelhadas. Também no bairro, na Vila Ita, 2 no bairro Panorama também houve ocorrências. Os pluviômetros da base da Defesa Civil na cidade registraram 47 milímetros de chuva. Apesar disso, também não houve desalojados nem desabrigados em Jacareí. Volto com você, Nicoline. Ok, obrigado, Marvin, pelas informações. Uma ótima tarde para você. A chuva deve permanecer na região até o final da semana e a preocupação maior é com as áreas de risco. Em Campos do Jordão, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, a Defesa Civil monitora mais de 100 áreas ocupadas por pelo menos 4.000 famílias nesses locais. Já faz quase uma semana que o morro atrás da casa do João deslizou na Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão, e ele continua trabalhando para retirar toda a lama e o entulho que desceram. O barro tomou conta do galinheiro dos fundos da residência e chegou até parte da garagem. 14 galinhas foram soterradas. Ninguém da família se feriu, mas foi um susto e tanto. O tanto de terra que desceu aqui, eu falo para vocês, é por Deus não ter levado minha casa, mas para carregado minha casa com a minha família, tudo. Qualquer chuva que dá aqui, eu já levanto correndo e saio até de pijama aqui para fora.
O bairro faz parte das 175 áreas consideradas de risco na cidade, onde vivem cerca de 4.000 famílias. O Henrique mora aqui há 5 anos e conta que todo fim de ano, quando as chuvas são mais frequentes, acontecem quedas de barreira. Em dezembro do ano passado, o morro que fica ao lado da casa dele deslizou e chegou a atingir a residência, mas felizmente não houve vítimas. A família queria mudar para um lugar mais seguro, mas não tem condições. A vontade, muitas das vezes, pelo medo, era sair. Mas, como a gente não tem condição, a gente continua. O que deixa a população que mora em áreas de risco ainda mais preocupada é que a chuva não deve dar trégua tão cedo. Temporais estão previstos pelos meteorologistas até a primeira semana de janeiro. E o maior volume de chuva está para ser registrado ao longo dessa semana. Os moradores temem que a chuva cause uma tragédia, assim como foi no fim do ano passado. No dia 13 de dezembro de 2019, deslizamentos de terra foram registrados no bairro Monte Carlo e na Vila Britânia durante um temporal. 4 pessoas morreram, 3 da mesma família. Para evitar outras tragédias, o coordenador regional da Defesa Civil diz que no último ano o poder público intensificou obras preventivas. Famílias que vivem em áreas assim também têm sido orientadas sobre os riscos. Foram feitas muitas obras de drenagem, escadas hidráulicas, canalização, tubulação. No leito do Rio Capivari foi feita uma dragagem, uma limpeza. Outros bairros também tiveram aí pavimentação, drenagem através de condução de águas pluviais. Então, foi feito um trabalho em todo o município. E uma operação contra a evasão de pedágio na Via Dutra, em Jacareí, flagrou na madrugada de hoje um caminhão com a placa, veja só, coberta por uma máscara facial. O veículo já tinha um histórico de 652 passagens pelo pedágio sem pagar. A dívida chega a mais de R$42 mil. Outros 3 veículos também foram flagrados e um deles ainda usou uma lata de refrigerante para cobrir a placa e evadir o pedágio. Os caminhões foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal até a delegacia de Jacareí. Um policial de 38 anos, morador do Rio de Janeiro, foi preso na Via Dutra, em Pindamonhangaba, com R$500 mil numa mala de viagem. Olha só, dentro do carro a polícia ainda localizou uma máquina de contagem de dinheiro. O PM alegou que usaria o dinheiro para comprar gado, a pedido de um fazendeiro. O homem havia saído de Campinas e o destino seria Queluz. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E uma carreta que transportava cabos de aço tombou na altura do quilômetro 28 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro no início da manhã. A pista e o acostamento ficaram interditados no sentido Taubaté. O motorista teria perdido o controle na curva. Ninguém ficou ferido. Há pouco, um outro caminhão tombou na mesma rodovia, no quilômetro 20. Veja só, o tráfego segue no pare e siga nesse trecho, porque uma pista segue interditada. Funcionários da Fundação Casa suspenderam por 24 horas a greve iniciada na semana passada. A categoria se reúne ainda hoje para decidir se retoma ou não a paralisação nesta quinta-feira. Da redação da Band Vale, mais detalhes com a Sandra Riva. A decisão foi tomada pela categoria nesta terça-feira após uma assembleia a pedido da Justiça e também do Ministério Público. 24 horas também o desembargador deu para que a Fundação apresente uma proposta para negociação. Uma audiência de conciliação vai ser realizada novamente nesta tarde e a categoria, os funcionários da Fundação Casa, devem decidir em assembleia nesta noite se mantém ou não a paralisação. Lembrando que os funcionários reivindicam mais ações contra a pandemia de coronavírus nas unidades, mais segurança nos prédios, homologação de dissídio e também concurso público para preencher as vagas na região. Na nossa região, estão em greves as unidades de Caraguatatuba e também São José dos Campos. De Taubaté, Sandra Riva para o Band Cidade. Obrigado, Sandra. Boa tarde. Agora imagens ao vivo de São José dos Campos, a cidade que sofreu com a chuvarada de ontem. Nesse momento não chove, faz calor. 31 graus, mas deve voltar a chover durante a tarde. Vamos para o intervalo comercial, volto já com mais notícias. Pontualmente 1 da tarde.